Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Gabriel Casarotti, estou aqui com o Danilo Menegatti e hoje a gente está começando mais um Compare Insumos. Nesse episódio, a gente vai tratar um pouquinho sobre o que é uma relação de troca e o que esperar para a relação de troca entre insumos e a produção do agronegócio nesse ano, nesse semestre. E também vamos entender um pouquinho sobre o que é um índice, como interpretar um índice. Mas antes, como sempre, solta a vinheta, pessoal! Bom pessoal, nesses últimos vídeos a gente tratou bastante da evolução dos preços dos fertilizantes, dos defensivos, ou seja, tudo aquilo que é utilizado como insumo na produção agrícola. Hoje a gente vai tratar um pouquinho do outro lado, como está o produto final que o produtor está produzindo, ou seja, ele está conseguindo vender isso a um preço legal, essa conta está fechando para ele, está sendo financeiramente viável? É isso que a gente quer dizer quando a gente trata de relação de troca. Show de bola, Danilo. E algo muito importante, antes da gente começar falando sobre relação de troca, tratar sobre índices, é a gente entender especificamente, como você disse, o que é esse produto final. Então, primeiramente, a gente vai estar tratando sobre a produção que o produtor vai entregar. Então, seja um produtor de milho, que vai estar entregando milho, um produtor de soja, que vai estar entregando as sacas de soja, ou um produtor de cana-de-açúcar, no qual a sua produção vai ser comprada pelo preço do ATR. Então, a gente vai estar tratando sobre esses valores em comparação aos preços dos custos de produção. Então, os preços dos insumos, o preço da mão de obra, todos esses preços que compõem o custo de produção. Quando a gente olha para esses dois lados da equação, a gente tem uma relação de troca. Em alguns casos, essa relação vai estar balanceada, vai estar inclinada para o lado do produtor, e em outros casos, essa relação vai estar balanceada para o lado dos insumos, para o lado dos fornecedores. E isso vai determinar qual que vai ser a margem de lucro do produtor no final dessa conta. Legal, Gabriel, exatamente. Então você trouxe aí várias variáveis que a gente utiliza na composição dos índices, né? Mas como que a gente vai tratar todos esses valores de uma maneira uniforme? Porque a gente tem aqui a TR, que é medida em uma unidade, a gente tem preço dos insumos, pode ser medido em real, pode ser medido em dólar, o preço de algumas coisas pode estar em quilo, algumas pode estar em tonelada, litro, enfim, a gente tem muitas variáveis. Como que a gente junta tudo isso e transforma isso em um número que faça sentido para a gente estudar? Bom, é aí que entra o índice. A gente faz o índice justamente para que a gente possa avaliar a evolução dos preços de uma maneira proporcional. Ou seja, a gente não vai olhar se subiu o preço em quilos, subiu o preço em reais, subiu o preço do dólar, a gente vai olhar a variação do índice. Isso tanto para o preço dos defensivos quanto dos fertilizantes, como também do preço do ATR, ou seja, tanto dos insumos quanto do produto final. Quando a gente transforma tudo isso em índice, a gente tem um número que fica muito mais fácil da gente interpretar o que significa quando ele sobe e o que significa quando ele desce. Beleza então, pessoal. Então vamos começar tratando sobre essas variáveis que o Danilo citou aqui. Tudo que influencia na construção desse índice, todos os valores que vão estar pesando para um lado da balança ou pesando para o outro lado da balança. Bom, Danilo, em 2021, a gente consegue separar o ano em dois momentos principais. O começo do ano, ali os primeiros 4 meses mais ou menos, nós tínhamos uma relação de troca que favorecia o produtor. E no segundo momento, ali nos outros 8 meses do ano, nós tínhamos uma relação de troca que foi um pouco pior, que estava um pouco deteriorada, tendo pela vista a visão do produtor. O que acontece nesses dois momentos? Bom, no primeiro deles, a gente tem um cenário onde a produção que o produtor estava entregando, então a soja, o milho, o ATR da cana-de-açúcar, eles estavam valorizados. Então o que acontece? O produtor estava vendendo esses produtos por um preço mais alto. Então a relação de troca estava favorável ao produtor. A balança, nesse caso, estava favorecendo o lucro do produtor. Nesse momento, muitos deles fizeram uma certa gordurinha. Muitos deles conseguiram juntar um pouco mais de dinheiro, lucrar um pouco mais. No entanto, nos outros 8 meses do ano, essa relação começou a piorar, essa relação começou a estar deteriorada, tendo em vista a visão do produtor. Isso por quê? Porque muitos dos fertilizantes e insumos começaram a ficar mais caros. Então a gente tem vários fatores que a gente já vem comentando nos outros vídeos, que favoreceram esse aumento de preços dos insumos. Isso aumentou o custo de produção para o produtor. Exatamente, Gabriel. E também é importante a gente citar que a taxa de câmbio, nesse caso, não é tão relevante nessa discussão. Por quê? O produtor muitas vezes vai comprar os seus fertilizantes através do dólar, ou seja, a variação para ele comprar vai fazer com que ele pague mais caro ou mais barato nos fertilizantes, mas o produto que ele vai exportar normalmente também é pago em dólar. Então ele acaba compensando ali. E justamente por isso que a gente utiliza o índice, porque daí a gente vai trazer esses números em um mesmo patamar. Mesmo com o dólar valorizando muito no Brasil, os fertilizantes
a valorização deles superou muito aquela valorização do ATR, então a conta não estava fechando, os fertilizantes estavam muito mais caros e o ATR estava subindo também, porém em um patamar um pouco menos elevado. Bom, e por que o ATR se valorizou no ano de 2021? Né? Os fertilizantes defensivos a gente já vem tratando aí nas últimas semanas. Mas por que o ATR também valorizou? Por que a produção estava valendo mais? Bom, primeiramente porque a gente teve ali uma grande quebra de safra quando a gente fala do setor sucroenergético no ano de 2021, certo? A gente teve aí, o país sofreu muito com geadas aí no centro-sul, a região que concentra a maior parte da produção, e isso impactou em muito o fornecimento da cana-de-açúcar e, consequentemente, elevou o preço do ATR. Boa, Danilo. E além disso, a gente tem outros fatores também que influenciavam neste aumento do preço do ATR. O principal deles também é o fornecimento global de açúcar. Então, o açúcar no ano de 2021, ele estava mais valorizado. Isso porque, não só no Brasil, mas também ali a Tailândia, que é um grande produtor, e a Índia, estavam ali com sua produção um pouco comprometida. Então, muitos olhares estavam pessimistas para a produção da Tailândia e da Índia, o que fez com que os preços internacionais do açúcar ficassem mais caros, ficassem mais altos. Isso também empurrou o preço do ATR aqui para o produtor. Então o produtor estava vendendo sua cana, ele estava vendendo a cana com um preço de ATR mais valorizado. Bom, exatamente, Gabriel. E como você disse, o açúcar foi um dos principais produtos que impulsionou a elevação do preço do ATR. Porém, a gente também entende que o etanol também estava com uma busca maior, certo? Em 2021 a gente teve um ano ali que a gente teve uma leve retomada econômica, voltando aí do período de pandemia, ou seja, as pessoas passaram a transitar mais, utilizar mais combustíveis. E com isso, além da elevação do preço da gasolina que a gente viu, do petróleo, né, principalmente no mundo todo, o etanol também teve o seu preço elevado. Ele estava ali em patamares muito mais baixos durante o ano de 2020 e depois ele foi relativamente subindo conforme a gente voltou com a retomada econômica. E isso a gente está falando de 2021. Mas e 2022? O que está acontecendo hoje? Bom, a gente está encarando ali uma ascensão dos preços de combustíveis, tanto do etanol quanto da gasolina. Isso porque o petróleo, né, que é o pai de todos os combustíveis, está mais caro em todos os lugares do mundo por conta das tensões que a gente já vem tratando aqui no canal. Isso faz com que os preços da gasolina, principalmente, acresçam. Com a gasolina subindo, os preços do etanol também são empurrados. Isso por conta de uma relação de complementariedade, ou seja, quando o preço de um está mais caro, muitos dos brasileiros procuram outro produto. No caso aqui do Brasil, a gente trata especificamente do etanol, porque é o concorrente principal da gasolina. E além disso, Gabriel, os outros derivados do petróleo também tiveram um impacto significativo. Por exemplo, o diesel, que é muito utilizado na produção agrícola, também entra nessa conta aí que a gente faz da relação de troca. Então, a gente tem que pensar desse ponto de vista também. A valorização do petróleo fez com que o produtor gastasse mais com combustíveis na sua produção agrícola e, consequentemente, o seu custo de produção fosse mais elevado, o que prejudica a sua relação de troca. Bom, então, pessoal, a gente já tratou aqui sobre os principais produtos finais da cadeia sucroenergética, que é o açúcar e que é o etanol. Esses dois, no ano de 2021, nós vimos que empurraram os preços do ATR para cima. Então o produtor estava ganhando mais com a produção dele por conta desses fatores que a gente já vem citando. No entanto, a partir da metade de 2021, os preços dos insumos, como o Danilo trouxe, começaram a subir também. Então, tanto o diesel quanto todos os outros insumos, no caso, defensivos e fertilizantes, começaram a subir em 2021. Isso fez com que o custo de produção ficasse cada vez mais alto a partir de 2021. Esse custo de produção não arrefeceu, praticamente continuou subindo ao longo de 2021, chegando também em 2022 em patamares muito mais altos. No entanto, como nós vemos encarando atualmente, os preços do açúcar e do etanol ainda não continuaram essa subida, não estão subindo no mesmo patamar que 2021. Então o que a gente tem aqui? Nós temos um descompasso. Então, enquanto no ano de 2021, tanto os preços da produção agrícola quanto os preços dos insumos estavam elevados, no ano de 2022 não. Os preços dos insumos continuaram a subir, mas os preços dos produtos ainda não acompanharam essa subida. Então a gente tem esse primeiro descompasso. O produtor está vendendo sua produção por um preço não tão caro quanto ele está pagando nos insumos. Bom, porém agora, estamos gravando isso aqui no mês de maio, a gente está vendo ali uma leve desvalorização no preço dos fertilizantes aqui no Brasil, depois de uma alta constante durante o ano de 2021 inteiro e o começo do ano de 2022. Isso se deve, entre outros fatores, pela valorização cambial do real frente ao dólar. O real foi uma das moedas que mais cresceu no ano de 2022, quando comparado com a moeda americana.
Dessa forma, a gente vê o produtor tendo que pagar um pouco menos dos seus fertilizantes, mas também não está tão atrativo para ele exportar essa produção dele, principalmente de açúcar, certo? Então o que está acontecendo é que esses produtores estão segurando um pouco mais essa produção nacionalmente e o preço do ATR internacional está sendo elevado por conta disso. Essa oferta está sendo um pouco reprimida e está sendo segurada aqui em território nacional. Beleza, então, Danilo. Então a gente vem comentando sobre como que estavam os preços da produção e como que estavam os preços dos insumos. E também um pouquinho de como que está esse ano de 2022. O que está acontecendo atualmente também? Bom, a gente tem um dado muito interessante também, que é o índice de confiança no setor do agronegócio. O que isso quer dizer? Esse índice, ele mostra a confiabilidade que os participantes dessa cadeia, eles estão no setor. E esse índice é separado em 3 partes. No setor do agronegócio, a gente pode dividir ele em antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. O que isso quer dizer? Antes da porteira, são os produtores e fornecedores de insumos. Então, todos esses que a gente vem falando até agora. No dentro da porteira, nós estamos com as questões agrícolas, agronômicas ali do próprio produtor. E no depois da porteira, nós temos a venda e distribuição desses insumos. Atualmente, agora no primeiro trimestre de 2022, nós percebemos um aumento na confiança desse índice. O que isso quer dizer? Quer dizer que os participantes desse setor, eles estão cada vez mais confiantes que eles vão estar vendendo a produção deles. Isso porque o principal aumento foi visto no depois da porteira, então na cadeia de distribuição dos produtos. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa cadeia ela está contando que vai haver produtos para estar comercializando, para serem comercializados. Então isso mostra que, apesar de os preços dos insumos estarem mais altos, a economia mundial confia que vai ter produto para ser comercializado. Então nós teremos sim produtos para serem vendidos no ano de 2022, apesar das situações agronômicas que a gente vem vivendo. Isso já gera uma certa confiança na economia mundial, que vai haver produtos para serem comercializados, que os produtores vão estar vendendo a produção deles, que vai ter produtos para custear a produção deles. Exatamente, Gabriel. Então agora eu acho que a gente pode falar um pouquinho do que a gente espera aí para esse índice de relação de troca, baseado nessa confiança um pouco mais elevada que você trouxe para o resto do ano de 2022. Ou seja, a gente está vivendo ali um momento de transição, ou seja, os fertilizantes estão passando a arrefecer o seu preço um pouco mais e o ATR continuou a subir com sua valorização. O que isso vai resultar lá na frente? O que a gente pode esperar de resultados mais para o final do ano? Bom, segundo as nossas previsões aqui do PCED, a gente entende que o ATR deve ter a sua valorização continuada no ano de 2022, porém de uma forma não tão significativa quanto foi em 2021, certo? E agora a gente também foi surpreendido aí por esses preços dos fertilizantes decaindo. Então isso significa que o produtor vai ter aí um cenário mais vantajoso de qualquer maneira? Bom, não necessariamente. Outro fator que é importante a gente ter em mente é o fator da inflação. A gente está vivendo um momento de muita instabilidade econômica e política no Brasil. Isso tem nos trazido índices de inflação mais elevados, ou seja, aí a gente está vendo patamares que não eram alcançados desde alguns anos atrás. Bom, toda essa instabilidade econômica e política nos trouxe índices de inflação acima da média, acima da previsão que o Banco Central já vinha fazendo. Isso também deve ser levado em conta quando a gente fala de relação de troca, porque a inflação é definida como um aumento generalizado de todos os produtos de uma economia. Ou seja, tudo aquilo que a gente consome tem o seu preço um pouco mais elevado. A gente pode ter alguns produtos que aumentam mais e alguns produtos que aumentam menos, mas para um produtor isso vai influenciar no preço de todos os outros insumos que a gente não tratou aqui necessariamente. Não são só defensivos, fertilizantes, diesel que vai ser elevado. A inflação ela puxa o preço de tudo e isso vai acabar prejudicando essa relação de troca. Então não necessariamente por a gente estar vendo os fertilizantes voltando a patamares um pouco mais baixos e o ATR subindo novamente, que o produtor vai ter um resultado 100% positivo no final do ano. Beleza, Danilo. Então é bem importante a gente lembrar também que 2022 é um ano de eleição. E anos de eleição são marcados por índices de inflação elevados, acima da média, como você estava trazendo. Então, provavelmente a gente já vai encarar uma inflação um pouco maior neste ano, por conta das eleições que temos no segundo semestre. Essa inflação maior, além do fator que você estava trazendo de aumento nos custos de todos os insumos, também faz com que todos os outros produtos comercializados subam os preços também, fazendo com que, no final da conta, lá no final da comercialização, o consumo familiar brasileiro decaia. O que está acontecendo então? A gente tem produtos mais caros e consumo familiar caindo. Esse descompasso entre a demanda pelos produtos faz com que os preços no mercado interno também caiam.
Então, no final das contas, a gente vai ter o quê? Um cenário com, apesar dos preços do ATR estarem subindo, os preços no final da cadeia, no final da comercialização, não vão estar tão acima, não vão estar tão elevados por conta de um consumo menor. Bom, pessoal, espero que a gente tenha ajudado vocês a entender um pouco mais da relação de troca do produtor e como ele vai se beneficiar ou se prejudicar com essas mudanças que a gente vem vendo no Brasil do ano de 2022. Esse cenário que a gente trouxe aqui hoje, explicando um pouquinho o que aconteceu no ano passado e um pouquinho do que está acontecendo esse ano e também as nossas previsões para o ano de 2022, serve para quê? Para que a gente possa se basear no que já aconteceu, então se basear em 2021 e nesse começo de 2022, para esperar, para já nos preparar para o que pode acontecer agora nesse ano tão instável como você bem trouxe, certo, Danilo? Exatamente, é um ano de estabilidade e incerteza, mas a gente faz o nosso melhor trabalho aqui para trazer informação, trabalhar com fatos, olhar o passado para que o futuro não se repita da mesma maneira, certo? E é claro, a gente não está garantindo, né, de tudo que vai acontecer, a gente está colocando aqui as nossas expectativas, se baseando no que normalmente acontece em anos como este. E também olhando para o cenário internacional sobre o que está acontecendo internacionalmente. Desse modo, a gente espera que, com todos esses fatores que a gente trouxe aqui, a gente tenha uma balança um pouco mais balanceada nesse ano. Diferentemente do que vinha acontecendo em 2021, onde a gente tinha uma balança no começo mais voltada para o produtor e depois no final e no começo de 2022, onde esse produtor foi prejudicado. Então a gente se baseia nisso para dar aqui alguma expectativa para vocês. Exatamente, obrigado pelo acesso de todos e esperamos vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam de deixar a curtida, compartilhar esse vídeo e também deixar ali alguma sugestão de vídeo para que a gente possa estar trazendo aqui para vocês, alguma coisa que possa estar contribuindo para vocês, beleza? Obrigado pelo acesso de todos e tchau. Até a próxima, galera.